Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, pessoal! Hoje é um dia muito legal. Que hoje eu vou entrevistar a Juliana. E nós vamos falar o quê? Transtornos alimentares. E Juliana sabe sobre o assunto. Ela entende sobre o assunto. Falando nisso, ela está fazendo avaliação bariátrica. Então, por favor, quem quiser, chame lá no nosso Instagram, direct ou WhatsApp. Estou muito empolgada. Uma empolgação hoje que, assim, ninguém segura a Rosane hoje. Vai ser muito legal. É o meu momento, porque eu passei por isso no quê? Transtorno de TDAH. Isso. Então hoje eu vou aprender junto com todo mundo. Vai ser uma aluna maravilhosa. Sim. Então vamos lá. Vamos começar. Juliana, Sim. Quais são os transtornos que você chega mais nos seus atendimentos? Assim, maior quantidade quando você vai atender esse público. Tá. O que chega bastante é compulsão alimentar e também a bulimia nervosa, tá? Então, assim, temos outros, que é o que a gente também vai falar hoje, mas os que mais chegam são esses dois. Até porque a compulsão alimentar, ela vem também com uma certa dificuldade das pessoas em entenderem a diferença de um momento de descontrole para uma compulsão. E aí a gente também faz essa diferenciação de o que é transtorno e o que são episódios ali de descontrole. Mas o transtorno em si, eu acabo atendendo mais os dois, compulsão e a bulimia nervosa. Então, só corrigindo, a gente não vai falar, no caso é você. Bom. Outro ponto, Juliana. Vamos lá. Uma coisa muito assim, no consultório, às vezes, vou dar um exemplo fora da questão alimentar. Às vezes a pessoa chega e fala assim, nossa, eu tenho TDAH. Mas, na verdade, não tem TDAH. Na verdade, são critérios de uma ansiedade. Sim. No caso do transtorno alimentar, quando chega para você, todos são transtornos alimentares? Não, assim, a maioria não. Você diferencia pra gente, por favor, querida? Então, uma coisa que, como a Rô falou, né, do TDAH, então as pessoas, elas pegam ali alguns sintomas, que são critérios, né, do transtorno, e classificam já como se tivessem o TDAH. Assim como já chegam pessoas informando que existem ali episódios de compulsão alimentar e que elas têm o diagnóstico de compulsão alimentar, no qual não foi, de fato, diagnosticado por ninguém, apenas pela própria pessoa. Então, elas pegam situações... A Rô tá trazendo já para as vivências delas. Eu tenho certeza. Então, absoluta, mas é o que mais acontece, na verdade. Então a pessoa chega e fala assim, eu tenho compulsão alimentar. Tá, ok. Alguém diagnosticou? Não, mas eu sei que eu tenho compulsão alimentar. Tá, por que você tem compulsão alimentar? Porque se comprar uma pizza, eu como 6 fatias dela, assim, rapidinho eu como, então eu tenho compulsão alimentar. Ou se tiver ali uma barra de chocolate, eu como a barra de chocolate inteira. Isso não é compulsão alimentar, né? Tem que ter uma diferença grande, né? Pra gente diagnosticar, claro que aqui a gente vai trazer alguns sintomas, alguns critérios e tudo mais, mas existe uma avaliação muito mais completa, existe um tempo para fazer essa avaliação, mas trazendo ali a grosso modo, né? A compulsão alimentar, a gente não tá falando de um alimento específico, ou de alguns alimentos específicos, chocolate, pizza, eu não consigo me controlar. Não, a gente tá falando de qualquer tipo de alimento, em grandes proporções, num curto período de tempo, que a maioria das pessoas não conseguiria fazer aquela refeição, independente do que seja. Então, por exemplo, a Rô adora pão. A Rô tem compulsão alimentar. Deixa eu falar. Uma paciente minha me deu uma cesta de pão, assim, uma vez. Foi uma loucura. Então você tem compulsão alimentar? Não. Então, não, tem essa diferença. Eu aprendi com a Juliana. A compulsão alimentar, a pessoa ela vai ter um momento de descontrole que ela não vai conseguir, ela vai ter essa percepção de não consigo controlar, ela vai abrir a geladeira ou o armário e ela vai comer exatamente o que tiver ali disponível. Então, não tem uma busca por um específico alimento. Claro que todos nós temos alimentos onde a gente tem uma preferência, né? Então, a Rô, se ela tiver com uma fome, ela quiser comer algo, ela vai buscar por um pão, né? Então, a gente vai buscar por aquilo, mas num episódio de compulsão alimentar, a gente tá falando que a pessoa vai abrir a geladeira, vai abrir o armário, e o que tiver ali, ela vai comer. E não só, mas eu comi 4 pães agora. Tá bom. Mas a compulsão alimentar não é isso ainda, né?
Eu comi 4 pães, eu comi 5 maçãs, aí depois eu comi o resto do almoço que tinha ficado na geladeira, aí eu já comi mais uma barra e meia de chocolate. Então percebe que assim, tem um monte de outros itens no meio disso. Então são grandes proporções de comida num curto período de tempo que outras pessoas dificilmente conseguiriam comer. E tem um tópico importante da compulsão. A gente faz isso de forma escondida. Dá um nervo, uma vergonha, até mesmo a questão do julgamento das pessoas. Do julgamento, exatamente. Né? Então, é diferente. Ter um episódio ali onde você tem um descontrole a mais, porque aquele alimento é mais gostoso, é algo que você busca mais, ou você está, por exemplo, num momento mais ansioso, então você vai acabar consumindo mais coisas, um determinado alimento, como, por exemplo, chocolate, né, no período, por exemplo, de TPM. Então, tem diferenças, tá? Tem diferenças. E a bulimia, que é o que eu trouxe no paralelo, né, que é um outro que chega bastante, ele é muito parecido com a compulsão alimentar. São os mesmos episódios ali de descontrole, de grandes ingestão de grandes quantidades de alimento, só que tem comportamentos compensatórios na sequência. Que aí o que pode ser comportamentos compensatórios? Pode ser você forçar o vômito, pode ser você tomar laxantes, diuréticos, para fazer um processo de compensar aquilo ali que você comeu, ou até uma das coisas que a gente não leva em consideração, mas também é um comportamento compensatório, é o excesso de exercícios físicos. Então, por exemplo, eu já faço academia, eu fico ali 1 hora, meu treino dura 1 hora, 1 hora e meia, só que eu tive uma compulsão ali muito grande, eu preciso compensar isso de alguma forma, então eu vou ficar 3, 4 horas na academia. Então é um excesso, são os excessos. Tá. Porque assim, eu vejo muito as pessoas falando sobre, e muitas pessoas conhecem tanto a compulsão, né, que eu acho que é uma das mais faladas, que realmente as pessoas não sabem como que funciona, né, sim. E eu acho que isso também é uma questão muito geral dos transtornos, que as pessoas só pegam alguns tópicos e entendem que elas têm aquilo, né, não tem outra coisa, elas têm pronto. Então, assim, como eu mexi a cabeça, porque em outros transtornos isso acontece. Porque ninguém percebe um todo, né? Às vezes só se apega em um critério, ou 1 ou 2. E isso é uma coisa que a gente bate na tecla sempre aqui no nosso podcast, porque, como a gente falou, a ideia é levar sempre informação. Então, é o que a Ju tá falando. É pegar como um todo, é entender como um todo. E uma das questões também de julgamento, que eu acho que traz muito isso, é a anorexia, que eu acho que muita gente conhece. Muita gente conhece. Existe um julgamento em que, às vezes, só de você ver uma pessoa magra, né? Eu lembro que tinha umas pessoas que apontavam muito, nossa, será que não tem? Né? Mas não é bem assim. Né? Mas não é bem assim. Então, como a gente falou, às vezes a gente julga as pessoas de uma maneira muito errônea. Sim. Então, aí a gente quer também saber sobre a anorexia, porque é um dos transtornos também muito conhecidos. Sim, né? Sim. Então, e as pessoas até fazem existe uma dificuldade de entender essa diferença da bulimia para a anorexia. Então, vou usar até nesse caminho para ficar mais fácil. Uhum. Então, na bulimia, a gente tem um excesso de ingestão. Então, eu como em grandes quantidades, assim como na compulsão, tenho um comportamento compensatório depois. Na anorexia, eu não vou comer, praticamente. Né? Eu tenho uma preocupação excessiva com o meu corpo, com o meu peso, vou comer em pequenas quantidades, ou não vou comer, eu vou pular refeições. Sim. Então, eu vou sempre buscar, quando eu for comer, alimentos com uma baixa dosagem ali de calorias, ou em pequenas quantidades, e vou também fazer uma coisinha ali que a gente costuma fazer bastante, né, quando a gente quer perder peso, né, as pessoas que estão fazendo um acompanhamento nutricional, a gente pula uma refeição, só que dentro da anorexia, essa pulada de refeição não é, não vou jantar hoje, não vou pular o café porque não estou sentindo fome. Existem várias refeições que são puladas, inclusive, né, e aí é nítido, né, porque a pessoa acaba ficando realmente desnutrida. Então, ela vai chegando a um ponto realmente de desnutrição. Tá? Tem até um filme que é legal para quem quiser saber mais sobre esse assunto, que tem na Netflix, está disponível ainda, que a gente trouxe, inclusive, no nosso podcast, sobre indicação de livros, filmes e séries, que é
mínimo para viver. E eu fico imaginando as outras coisas que vão desencadeando essa pessoa. Perda de vitaminas, né? Tanto que uma delas entra na questão da memória, outras deficiências até em outras partes, né, do próprio corpo. Então não é uma coisa, né? Você tem um prejuízo e causa muitos outros. Muitos outros. Por conta você coloca a sua vida em risco mesmo. Sim, né? Então, tanto que O Mínimo para Viver é um filme é um filme bom, né? É um filme bom. Quem não assistiu, corre lá e assiste. Tá disponível na Netflix. É bacana dentro desse tópico, assim. Você consegue entender legal. Tá. E essa é a questão, né? E assim, muitas pessoas, eu entendo que a gente não tem técnicas para comer. Porque muitas vezes, se a gente for pensar nos dias atuais, que ninguém tem tempo para nada, todo mundo come de qualquer jeito, que nem você deu exemplo, se eu estou com fome, eu não vou parar para pensar, para ver comer o que tem ali rápido e trabalhar, ou quem vai para escola, ou quem vai para faculdade, assim. Como que você direciona esses pacientes para comer, assim, o momento da alimentação? Como que você direciona isso? Tá. Esse é um tópico legal, porque acontece muito, ainda mais nos dias de hoje, que a gente tá falando dessa correria. Realmente, a gente não tem tempo para nada, né? A gente tem uma vida muito corrida, mesmo quem trabalha em casa, home office, você tem uma vida corrida. Então, acaba que você busca pelo mais fácil. Assim, tô de repente numa reunião, preciso parar aqui rapidinho, eu não vou ainda preparar uma refeição, ou preparar alguma coisa mais saudável. A primeira coisa que tem ali, preciso me alimentar, tô com fome, vou lá, pego. Ou até mesmo na rua, né? Então, o que tem na rua de coisas assim rápidas? Fast food, salgadinhos, frituras. Então, hoje tá bem difícil quanto a isso. Mas um ponto legal é o planejamento. Quando você faz o planejamento das refeições, então a gente pode falar isso desde as marmitas semanais, né? Eu sou adepta, né? Inclusive. Todo domingo é feito essas marmitas. Eu faço. Porque eu tô passando por um processo ali de reeducação alimentar e esse é o tópico, né? Quando você tem planejado, é muito menor a possibilidade de você agir por impulso na escolha de você se alimentar. Porque já tá pronto. É só pegar, esquentar e você come. Assim como também, por exemplo, lanches durante o dia. Você tem uma programação que você consegue fazer durante a semana. Aliás, você pega um momento do final de semana e faz o planejamento desses lanches, né? Desses, sei lá, o café da manhã, o café da tarde, ou, por exemplo, eu como iogurte com fruta, você pode já ir comprar, já deixar higienizado, cortado. Então, você consegue fazer um planejamento, você vai perder um tempinho ali no domingo, mas você gasta um tempo muito maior se você for fazer isso parcelado na semana. E como eu falei, quando você faz um planejamento do que você vai se alimentar, a probabilidade de você fugir disso é muito menor. Você não vai agir por impulso, porque aquilo ali já está pronto, já está de fácil acesso. Do que você parar e começar a preparar do zero. Você não vai fazer, na maior parte das vezes. Você vai comer o que tem. Então, o planejamento, ele é muito bom. E às vezes a gente acha, agora, né, depoimento, né? Às vezes a gente acha que a gente vai gastar o final de semana inteiro fazendo. E não. Vou pegar a Rô. Quanto tempo que você acha, Rô, que a gente leva mais ou menos para fazer, sei lá, um jantar? Você vai perguntar. Mais ou menos, assim, sabe? Mais ou menos. Eu tô rindo de desespero que eu com a cozinha somos... Nós somos inimigas. Deixa eu pensar. Mais ou menos, assim. 1 hora, 1h30, 2. 1 hora, 3, 1h30. 2h30. Vamos jogar ali mais baixo, tá? Muito 1 hora, 1h30. Porque eu ia demorar umas 5 horas. Vamos pensar que a gente vai chegar do serviço hoje, ou vai parar, no caso da gente aqui, a gente vai parar de atender e vai começar a fazer um jantar. Às vezes a gente tá tão cansado que a gente não vai fazer algo tão elaborado, vai fazer algo mais simples. Então vamos jogar em 1 hora, 1h15. Sim, acho que é 1 hora, 1h30 que eu tinha dito, 1 hora e pouquinho. Por aí. Mas aí seria uma refeição só e não um Uma planejamento. refeição. Isso. Eu gasto em torno de 1h30, 1h40 para fazer as minhas refeições inteiras da semana. Então parece que a gente vai gastar muito tempo no final de semana, mas vamos arredondar aí, perco 2 horas.
E na semana eu não preciso mexer com comida. Sim, você ganha tempo e espaço. Já tem espaço. E várias vezes eu pensei, poxa, acho que eu vou parar de comer alguma coisa. Não, mas eu tenho já pronto. Eu não vou comer uma coisa fora do que eu tenho planejado, né? Eu já tenho as minhas frutas já separadas, então também se eu, por exemplo, precisar parar ali, comer o meu lanche da tarde, eu já tenho isso separado. Então o planejamento, independente da sua realidade, se você come no serviço, se você come em casa, você consegue de alguma forma encaixar isso. Seja no café da manhã, seja no café da tarde, seja para levar para algum lugar que você trabalhe fora. O planejamento é a melhor coisa, porque você gasta um tempinho ali, mas você ganha na semana e você ganha essa possibilidade de não agir por impulso. Sim. Então, isso seria uma dica legal. E uma das coisas, assim, que a gente, eu acho que até serve até um alerta, que da mesma forma que as pessoas buscam o psicólogo, buscam os médicos, também tem que buscar um nutricionista. Exatamente. Né? Porque as pessoas acabam pegando algumas dietas, assim, muito, que nem eu falei, umas dietas, assim, do nada. Não, e agora, assim, os meus pacientes, os que estiverem me ouvindo, vão se identificar com este momento. Os pacientes estão buscando dieta no chat GPT. Nossa! Não, eu queria, às vezes, explodir o chat GPT. Esse chat é complicado. Eu não queria polêmicas, mas... Mas eu já trouxe o tópico, então, né? Que assim, vamos combinar. O chat é para facilitar, para às vezes dar uma perguntada. O chat não vai te dar um diagnóstico, o chat não é um psicólogo, o chat não é um psiquiatra, o chat não é um nutricionista. Gente, vamos lá, né? Eu acho que tudo bem. Nós sempre procuramos o mais fácil, porque é um comportamento nosso, né, gente? Nós não queremos, né, um trabalho a mais. Ou às vezes uma ideia que vai ter um trabalho a mais. Sim. E querer o mais fácil nem sempre é o certo, é o que realmente vale, sabe? E por isso que eu falo, quando você falou do diagnóstico, tem pessoas que vêm com o diagnóstico pronto, com os critérios batidos pela internet. Sim. Né? Então, como a gente fala, sempre falamos, não vê as constâncias, não vê as variações. Então, o chat não dá para substituir profissionais. Não dá. Então, é complicado. Tanto assim, não vou falar nem de chat. Vou falar assim de outras formas de pesquisa. Eu não sei, Ju, se você já estava no grupinho na época que uma colega nossa da faculdade, que ela pesquisou na internet uns sintomas, e ela achava que estava infartando e ela só tinha caído a pressão dela. Acho que não, acho que não estava no grupo ainda. Acho que não. Era um momento que você ainda não me aceitava, talvez. Olha, você explique isso direito para as pessoas. Ela não gostava da minha pessoa. Juliana, não é o meu momento, é o seu. Então, assim, voltando. Que ela pesquisou na internet alguns sintomas que ela estava tendo na sala. Uhum. E ela falou assim, meu Deus, procurou no Google. Uhum. Aí ela falou assim, eu tô infartando. Eu falei, como assim? E eu fico nervosa e dou risada. Aí ela falou, e como assim? Aí nós descemos até a enfermaria. Eu falei, nossa, meu Deus, né? Vamos lá pra enfermaria. Uma pessoa infartada vai descer, infartando vai descer, né? Lá o elevador e tal. Ela tava com uma queda de pressão. Então, assim, olha como não tem como ter um diagnóstico, dá para ter um alerta. Olha, pode ser que isso aqui faça sentido para mim, vou procurar um profissional. Agora, você pegar e falar de uma maneira muito rígida que você tem, é muito difícil, né? Ter uma dieta que não tem, né? Juliana, não tem um nutricionista ali? Respira. É difícil. Eu estou deixando, eu estou falando para você dar uma respirada. É difícil. Né? É bem complicado. Eu tenho que taquicardia quando isso acontece. Sim. Então, assim, eu acho que, como a gente sempre falou, a tecnologia veio para ajudar muito. Mas as consciências das pessoas precisam ser maiores que isso. Porque, como a Rô falou,
Você pode entrar em contato com o ChatGPT, já que a gente está falando dele, mas para você pegar uma informação, pegar um dado, pegar uma ideia de alguma coisa, mas não dá para você fazer uma consulta, e a gente nem está trazendo só a parte da terapia, nem só a parte do nutricionista aqui, mas qualquer tipo de consulta, e levar isso como uma verdade absoluta, né? A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, mas a gente não dá para se basear só nela. Sim. Então, é muito difícil. Então, é um trabalho, inclusive, bem ácido ali, para a gente poder fazer com que os pacientes tenham um atendimento, tanto na terapia, quando a gente fala sobre transtornos alimentares ou obesidade e emagrecimento, mas que eles façam também o acompanhamento nutricional. É necessário, né? Porque para pensar a respeito de uma questão alimentar, você tem que ter um acompanhamento muito certo. Então, eu entendo. E aí, só que aí, uma situação, você não falou uma técnica que você usa com seus pacientes. Tá. Fala, Juliana. Do comer consciente? Pode ser. Pode ser? Tá. Pode. Se tiver outra, então, assim, é o seu momento. Eu vou trazer duas em uma, digamos assim. Então, eu vou usar você para ser minha paciente do momento, tá? Achou que ia ficar só comigo, esse B.O.? Não. Eu vou começar a protestar nesse podcast, porque tudo a ver para mim. Não é o meu momento. É o nosso. Vamos lá, você vai ser minha paciente agora, tá? Vamos lá, Rô. Então, assim, independente de qual for o tópico, se a gente tá falando de um transtorno ou se a gente tá falando só de obesidade e emagrecimento, quanto tempo você acha que o nosso organismo começa a gerar o processo de saciedade? Tempo. Não. Deixa eu ver. Eu sou paciente, né? Eu sou uma paciente que... Vamos lá. E eu, como paciente, eu acho que é o quê? Uns 40 minutos, você acha? Eu acho. Psi. Você acha que sim? Acho que sim, Psi. Psi. Tá. Quanto tempo que, se você sentar agora para almoçar ou para jantar, vamos falar dessas refeições que são mais fixas, né? Quanto tempo que você leva comendo, assim, real? 10 minutos, porque eu como muito rápido e não mastigo. Porque eu tenho o quê? Não tenho tempo. Porque eu tenho muita coisa para fazer. E eu trabalho muito. Então não dá pra parar. Eu tô me sentindo paciente, eu tô me sentindo. Vai, continua. Ó, já pega isso daí pra você também, quase tá? Quase roleplay, vai. Tá, então a gente vai falar sobre comer consciente, tá? O nosso corpo começa a gerar esse processo de saciedade em torno de mais ou menos 15 minutos. Ele começa a produzir essa saciedade. E o que mais chega, quando eu faço essa pergunta, porque eu sempre faço essa pergunta para os pacientes, é assim, eu acho que uns 5 minutos. Eu fui a paciente errada. Ou seja, oi? Eu sou a paciente devagar. Vai. Mas ainda tá abaixo do tempo mínimo ali. Juliana, você que não pode brigar comigo, eu sou sua paciente. Não é. Sou sim. Eu tô no meu papel, vai. Tá bom. Então, o que acontece, né? Quando a gente come com muita velocidade, a gente come abaixo do tempo mínimo, digamos assim, para o nosso corpo começar a produzir saciedade. Então, o que acontece? A gente come com show com fome. Você já terminou de comer isso? Comeria mais alguma coisa agora? Acho que ainda cabe um pãozinho aqui. Às vezes eu como e fico assim, queria um docinho. Que eu já vou chegar no docinho, tá? Mas também. Então, aí você come assim, queria um docinho, queria um negocinho. Eu acho que vou pegar um pouquinho mais ali na panela. Não me satisfez, tô com fome ainda. Mas será que é fome mesmo? Ou será que a gente só tá falando de um processo que não foi concluído ainda, de saciedade? Mas é tão gostoso. Essa é a parte difícil. Mas, por exemplo, hoje você come num local adequado? Ou você acha que você come, por exemplo, na sala, em outros lugares? Então, como eu tenho uma vida muito corrida, eu tenho que comer muito rápido. Você é minha paciente, tá? Eu tô na paciente, Juliana. Me deixa meu papel. Esqueci, minha paciente. Eu como muito rápido. Então eu tenho que comer e logo voltar pro trabalho. Ou eu tenho que correr e tem muita gente pra eu conversar. E aí eu começo a estudar na hora do meu almoço. Então eu almoço em qualquer lugar. Por exemplo, chego não terminei minha história. Chego no refeitório, tô na minha empresa.
Chego no refeitório e tem muita gente. Então eu vou comer lá do outro lado, conversando com alguém ou assistindo uma série. Qualquer série que tiver, um dorama. Tá. Coloca o fonezinho, a sériezinha e vai indo. Em algum momento você já comeu, né, o seu prato ali, a sua refeição, naquele famoso piloto automático? E aí quando você se viu, nossa, cadê a comida que estava aqui? Não comi nem. Todo dia. Eu tenho que comer correndo. Eu tenho coisa pra fazer. Eu não tenho tempo. Aí entra a parte da gente poder ter que priorizar também esse momento da refeição. Porque se eu estou comendo num local inadequado, então, por exemplo, eu vou comer em pé na pia porque eu ainda preciso fazer outra coisa, ou eu vou comer na sala, ou eu vou comer no quarto. Primeiro que eu já não tenho um ambiente tão adequado que vai me fazer comer de forma consciente. Mas mesmo que eu coma na mesa ou no refeitório lá da sua empresa, a gente tem algumas outras coisas que podem interferir. Então, o colega que está contando ali do problema da vida dele e a gente está compartilhando aquele assunto. A série no celular, ou aquela notícia bombástica que tá ali no Instagram e a gente tá ali enrolando o feed e prestando atenção, ou, sei lá, eu preciso estudar para a prova da faculdade, então eu só tenho esse momento, eu vou estudar enquanto eu vou comer. Sim. Não fazer uma coisa nem outra, né? Sim. Mas a gente usa outros estímulos em volta que acabam interferindo nesse momento. Então a gente come rápido demais, a gente não percebe aquele momento ali, a gente come em piloto automático mesmo, come menos, em menos tempo do que a gente deveria, e quando a gente termina de comer, a gente tá com fome ainda. Sim. Aí a gente vai buscar outras coisas. Então, por exemplo, se eu tô em casa e tem, sei lá, um almoço de domingo, que aqui tem ali coisas a mais, né? Vou pegar mais porque tô com fome ainda. Ou se eu tô fora, eu vou comprar alguma coisa porque eu sei que daqui 20 minutos eu tô com fome lá no serviço, eu vou precisar comer. Ou eu vou devorar aquela caixa de chocolate que eu já tenho ali guardada. Por quê? Porque a gente não gerou o processo todo para gerar saciedade. Sim. Então a gente precisa pegar esse momento e tirar os estímulos. Tá. Seja o coleguinha, seja o livro, seja a série. Entendi, porque eu vou ter que, então, assim, falar pro meu coleguinha, assim, vamos lá junto. Não é colega. Ensina a técnica pro coleguinha para vocês comerem de forma consciente. Tá tudo bem. Entendi. Entendeu? Muito obrigado, minha psi. De nada. Aí agora eu vou te dar outra dica. Ah, voltei a ser você. Voltou. Que é sobre o docinho, depois do almoço. Um negocinho assim, ó, um chocolatinho. Um chocolatinho. Sempre tem na bolsa. Sempre na bolsa. Uma balinha. Uma balinha. Um iFood que você abre. Pet. Como que, agora você não é mais minha paciente. Como que era o doce que você pediu pra Giovana? Tem tantos. Rosane, é que eu não posso te atender. Mas agora eu não como mais tantos, não. Mas antes a gente comia. A gente fala, vamos pedir um docinho? Qual que eu pedia? A gente pedia sorvete. Donuts também. Mas foi menos. Eu acho que a gente pedia mais do que sorvete, eu acho. Porque onde a gente trabalhava na época era bem quente. Tá. Então na época do verão. Tá. Mas vou voltar. Peraí que eu vou voltar. Minha paciente. Ela pôs até o aqui, ó, pra diferenciar. Que não foi proposital. Não fica nem vermelha. Me conta. Eu até esqueci. A gente tá fazendo roleplay. Sem combinar. Esse que é o pior. Sem combinar, é verdade. Então. A gente tá, ó. Muito bom. Alunas. Vamos lá. Aí, sempre tem um chocolatinho. Sempre tem necessidade. Às vezes eu olho pra minha amiguinha e falo: vamos comer um doce. Um docinho. Vou pegar a época da Giovana. Ai, vamos tomar um sorvetinho? Aí eu tinha o quê? Vou pegar uns aqui. Charge, que vem um sorvetinho, um caramelozinho, um negocinho. Ai, me trazia o quê? Felicidade. Entendi. Eu sou feliz nesse momento, psi. Tá. E quando a gente vai buscar ali eu vou trazer o chocolate, porque a gente consegue ir com esse mesmo Também exemplo. Tem problema. Também. Tá bom. Na minha bolsa tem. Vamos supor,
Quando eu vou buscar, né, o chocolate para eu comer, eu tô com fome ou eu tô com vontade? Às vezes tem que tapar o buraquinho que restou, Tá. né? Que é a fome. Mas outras vezes pode ser que eu esteja com vontade. Mas às vezes eu tenho necessidade de comer depois do almoço. Tá. Agora me fala uma outra coisa. Você acha que tem uma diferença entre eu comer um tabletinho ou 2 todos os dias do que eu comer uma barra todos os dias? Tem uma diferença. Mas depende da minha fome. E normalmente a minha fome não é um tabletinho. Mas é uma fome ou é vontade? Ai, eu não sei, disse mais. Vou te ajudar. Vamos supor que você já esteja fazendo esse processo do comer consciente ali, com atenção plena. Você come dentro do tempo certo e você termina de se alimentar, você não está mais com fome. Então, normalmente a gente busca um docinho ali pós-almoço, né? Normalmente essa busca é pelo sabor. Então, tem pessoas que buscam café, tem pessoas que buscam chocolate, né? É pelo sabor. Quando eu vou comer uma barra de chocolate, normalmente é pela vontade, certo? Onde a gente sente o gosto? Onde eu vou matar a minha vontade daquele sabor? Como assim? Me explique No melhor. seu corpo. Na boca? Comer. Na boca. Felicidade. Isso. Porque a nossa fome a gente vai matar no estômago. Tem que chegar lá. A vontade é na boca. Porque o estômago, ele não tá sentindo o sabor daquele chocolate de caramelo e tudo mais. É na boca. Se eu te desse um quadradinho de chocolate agora, quanto tempo que esse quadradinho ia ficar na sua boca? Dependendo do momento que eu tô vivendo? Ou de maneira consciente? No momento que você está vivendo. Triste. Porque aí eu querer mais. Que aí eu vou querer um quadradinho, aí eu vou querer outro quadradinho, aí eu vou querer outro quadradinho, aí eu vou querer outro quadradinho. Então não vai ser um quadradinho. Vão ser vários quadradinhos. Vários quadradinhos. Tá. Mas um quadradinho fica quanto tempo na boca? Se eu ficar dando uma enrolada, fica um bom tempo. Se eu colocar ele na boca assim rápido, fica bom. Eu vou aceitar. Tá. Porque assim, normalmente o que a gente faz com chocolate, ou na verdade assim, com qualquer coisa que a gente tem vontade, que é o que a gente vai tentar mudar. Se eu coloco na boca e eu já mastigo rapidinho ali 3 segundos e engulo, eu matei a minha vontade daquilo ali? Não, porque é aquela parte. Vai um, vai outro, porque é rápido. É não rápido. Tem tempo. É isso. Porque se eu pego, coloco na boca, dou 2 mastigadas e engulo, eu ainda tô com vontade. Eu não senti o gosto ainda. Eu não senti o prazer que aquele chocolate todo vai me dar. Então eu preciso buscar de novo. Então por isso que a gente vai nesse processo assim, automático de comer a barra inteira. Ou se você trazer aqui o bis. Quem come um bis, normalmente? Agora deixa eu voltar pro normal. Aí um bis já é demais. Tem que ser uns 2, 3. Não, é um exemplo. 2 bis. Não, eu tô falando da minha vivência. Eu fico, Aí, quase destruindo. É caixa, né? Não exagero. Só 1 ou 2, 3. 3. Porque a gente não matou a vontade. A gente sentiu aquilo ali, 1 segundo na boca, ele já foi pro estômago. O estômago não sente sabor. Então a gente vai continuar buscando aquele item em mais quantidades, até que a gente sinta saciedade do sabor, da vontade. Então a técnica do chocolate, ela entra nesse sentido. Eu preciso colocar, eu vou determinar ali junto com o meu nutricionista, né, a importância, para saber quanto de chocolate que eu posso comer por dia. Porque isso tem saído muito, inclusive, daqueles mitos que, assim, a gente não pode comer pão no processo de reeducação alimentar, não pode comer chocolate no processo de reeducação alimentar. Não, gente, não é isso. Que aí a gente vai falar de dietas restritas. Mas você vai precisar avaliar o quanto de chocolate você pode comer. E aí você vai colocar aquele chocolate na boca e comer ele de forma consciente. Então, parar um segundinho ali e colocar na boca, mas sentir o gosto daquele chocolate. Ficar o tempo máximo que você conseguir com ele na boca, para que você sinta o gosto dele. E que você mate a vontade do gosto, do sabor ali. E não porque você tá com fome e precisa já engolir para tapar o buraco do estômago. É, porque teve uma época que a gente fala, não tapar o buraco do estômago. Mas eu vejo bastante gente falando. Mas do chocolate foi difícil, porque eu enrolo para comer doce. Porque é para mim tudo muito doce. Sim. Mas agora voltei. Fui
Voltou. Voltei. Agora vamos dar uma melhorada, né? Tá. Vamos você voltar a ser psicóloga. Então, assim, a questão é o quanto, às vezes, também essas... Eu falo porque eu já passei por nutricionista que já tirou tudo, assim, tipo, tudo. Sim. E eu já passei por nutricionista que já conversou comigo e falou assim, não, eu tenho que adaptar ao que você come. Então, assim, eu já passei por uns profissionais. E a gente pode pensar isso em questão também de outros. Eu acho que toda questão profissional tem pessoas e pessoas. Claro. Né? Então, eu já passei por nutricionista que, tipo, tirou tudo. E era assim, nossa, era uma vontade, assim, imensa de comer aquilo. Mas já tive nutricionista que já passou dieta que foi adaptando. Eu acho que isso que facilita muito também, né? É procurar um profissional que faz sentido. Sim. Né? Então, uma das coisas, nem tirar tudo pra mim na época, pra mim não fez sentido nenhum. Tipo, pra mim não fez nada. E aí, procurar um que, quando um adaptou, foi melhor. É a melhor coisa. Tanto que a gente já trouxe em outros podcasts falando, por exemplo, do próprio psicólogo. Você vai passar de repente com um psicólogo e você não vai se identificar. Sim. E não tem problema. Você vai buscar outra abordagem, né, que você se identifique mais. O nutricionista é a mesma coisa. Né? Eu sempre falo, a gente ter cuidado com essas dietas que são restritas. Tanto as dietas impostas, quanto também as dietas que as pessoas querem fazer. Então, a dieta do ovo, só vou comer ovo. A dieta da sopa, só vou tomar sopa. Quanto tempo isso dura? Tem uma que eu sei que come só carne. Eu não vou lembrar o nome. Tem um nome específico que eu acho que ela é bem conhecidinha. Que eu sei que um paciente já fez. Por isso que da carne. Tem mais uma aí. Tanto que eu acho que foi, não sei se foi esse ano ou ano passado, que uma pessoa, né, fez não sei se era uma dieta ou algo assim, que ela só comia frutas, né, e veio a óbito, né? Sim, sim. Além de uma questão da própria saúde, um perigo quanto à saúde, são dietas que a gente não mantém. É que não tem o que precisa. Não tem. O corpo precisa, que as pessoas esquecem que o corpo precisa das coisas. Sim. Esse é o ponto principal. Então, isso fica muito mais difícil. E quando a gente fala dessas dietas que são essas da internet, né? Dieta do ovo, dieta da sopa, vou pegar essas que são as mais conhecidas. Quando a gente fala nesse tipo de dieta, você concorda que ela é uma dieta por um tempo limitado? Então, assim, eu quero, por exemplo, a gente está em novembro, né? Se alguém estiver assistindo este vídeo depois, esse vídeo foi gravado em 8 de novembro de 2024. Então, daqui a pouco é Natal. Poxa, não resolvi minha vida até agora eu quero perder 10 quilos até o Natal, então eu vou fazer a dieta do ovo. Sim. Vou perder 10 quilos? Pode ser que eu perca. E mas assim, custo. E depois, quando eu parar, porque ela vai ser por um tempo, não dá pra gente passar a vida inteira comendo só ovo ou tomando só sopa. Né? Quando eu parar, qual que é a probabilidade de eu conseguir manter esse peso? Sim. É muito alta. Ou, por exemplo, eu determino que, por exemplo, assim, eu gosto muito de chocolate. Tô dando um exemplo. Aí eu falo assim, a partir de hoje, Rosane, eu não como mais chocolate. Nunca mais. Nunca é muito tempo. Nunca é muito tempo. Ou pelo menos assim, não como até o Natal. Que eu vou fazer uma reeducação e vou tirar o chocolate. O chocolate é o meu problema. Só que eu tô assim, do 8 ao 80. Eu como muito todos os dias e eu tiro. Primeiro dia vai ser ok, segundo dia vai ser ok, aí a gente começa a entrar num ciclo, né? Daqui a pouco começa a me dar vontade, aí eu começo a ver chocolate em tudo quanto é lugar, na internet, na propaganda da TV, as pessoas comem tudo quanto é chocolate, aí começa a surgir aquela vontade, aquele desejo pelo alimento proibido, que é o chocolate, até que eu não consigo controlar, por quê? Porque meu organismo está acostumado, né? Gera uma abstinência aqui daquele item, eu acabo tendo um período de descontrole muito alto, gera uma frustração, porque eu não consegui manter aquilo que eu me comprometi, aí ou eu volto a comer compulsivamente, ou eu começo todo o ciclo de novo. Não, vou tirar de novo, aí tiro de novo, a vontade, o desejo do alimento proibido, cai, frustração, volta. Então, não se mantém. Sim. A gente precisa buscar coisas que a gente consiga equilibrar. Então, se você está passando com um nutricionista, que você não gostou daquela dieta, busque outro. Não tem problema experimentar. Sim,
E as pessoas esquecem que não existe só uma pessoa, existem várias. Várias. E isso a gente fala realmente, como a gente, nós psicólogos, às vezes, como eu falo, eu e a Juliana temos, tudo bem que a Juliana tá indo, ó, juntinho comigo. Não tá mais toda, nossa, não, fofinha assim. Não. Tá mais não. Então O agora... orgulho da Rosane. Aí eu fico pra ela, isso! Parabéns. Eu vou fazer uma figurinha de parabéns pra Rosane. Não começa. Então, voltando. Até esqueci o que eu tava falando. Então, que antes, né? Eu acho que assim, a gente tinha a diferença, né? Às vezes eu era mais, assim, eu pegava mais pesado realmente com os pacientes. E eu acho que a gente vamos nos desenvolvendo a partir do momento que vai dando certo. Porque muitos psicólogos têm esse medo também de pegar, às vezes, um pouco mais pesado, tentar impor, porque muitos pacientes eles acham que vão vir para nós passarmos a mão na cabeça e dizer que eles estão certos. Isso não vai acontecer. E eu acho que muitos profissionais também têm medo de perder. Sim. Então entra em um ciclo onde um quer que esteja certo, porque eu já ouvi isso de paciente falando, mas você não tá dizendo que eu tô certa. Eu falei, mas eu não tenho que falar que você tá certa. Eu estou te pagando pra você falar que eu tô certa. Sim. Já, né? Ou, nossa, você vai me dar alta sendo que eu tô te pagando? Né? Então, assim, sim, isso existe. E não é para isso que nós existimos, e sim para desenvolver, para ajudar. Então, sim, saber se você se sente bem, se você tá vendo que tá dando certo. E eu acho que entendo que toda a área da saúde, que eu acho que é mais fácil nós falarmos da saúde, sim. Toda a área da saúde é a mesma coisa. Não existe só um único profissional. Pode ser que você não se dá bem comigo, pode ser que você não dá bem com a Juliana, mas pode se dar bem com outro profissional, que faz sentido. Isso não vai, nós sabemos que isso pode acontecer, não vai machucar nenhum psicólogo. E também a ideia é você desenvolver. Esqueçam essa ideia de, vou machucar, nossa, vai achar que não gosto. Não é. Que é o quanto que faz sentido. E essa é a ideia. Nós estamos lutando por você. Então, pra isso tem que fazer sentido. Né? Tanto que, só pra desabafar, psicólogo não só escuta. Né? Nós estudamos pra isso. Tem muita coisa pra fazer. Então, não é só escutar. Então, pense. Reflita sobre essa fala que é muito importante. Muito, muito importante. E eu vou até fazer propaganda de uma das nossas abordagens aqui, né? Que eu sou mais a TCC, a Rô ainda tá TCC, mas assim, tá um pezinho já quase 100% dentro da DBT. É porque foi análise de comportamento, aí fui pra DBT. Sim, tudo comportamental, gente. Tudo comportamental, tudo tá no caminho. Tá pronto. Por que é importante também a gente trabalhar essas questões na terapia? Porque a gente vai fazendo um acompanhamento, um monitoramento junto com o paciente das distorções cognitivas que ele pode ter com relação à comida. Sim. Então, eu trouxe 2 exemplos. Eu tenho que gente falar, tá? Então, por exemplo, uma das distorções cognitivas que a gente pode ter bastante com comida é o raciocínio emocional. Então, onde eu coloco a minha emoção à frente da minha razão. Então, por exemplo, hoje eu estou tão cansada, trabalhei tanto. Eu mereço pedir um deliveryzinho ali, né? Um hamburguinho com bacon, com milkshake de chocolate. Eu mereço, né? Eu tô tão cansada que é um merecimento isso. Só que esse merecimento vira diário, né? Sim. Né? Sim. É uma forma de justificar o meu comportamento, praticamente. É aquele prazer, né? Tô estressada, eu vou comer. Estou irritada, eu vou comer. Tudo eu vou comer. Tudo. Então, assim, a comida, ela entra para regular qualquer emoção. Sim. E às vezes a gente só precisa fazer algo que é muito difícil para muitas pessoas, que é assim, sentir o que você tem que sentir. Assim, eu tô triste, então chore. Desabafe com alguém, tenha o momento da tristeza também. E isso não tá, a gente pode pensar em muitos transtornos que isso acontece. Muitos. E nem vou falar de quem tem transtorno, quem não tem também. Sim. Né? Porque, como nós falamos, nem todo mundo tem transtorno mental.
né? Não vamos achar que todo mundo tem transtorno mental. Então, assim, e isso você vai indo, é uma compensação. E fora que eu acho que, assim, hoje, por conta do celular, tá muito mais fácil. A gente abre o iFood, não, iFood, né? Abre lá, você já vê. Não é uma coisa que você tem que pensar para fazer. Ir até o lugar. Porque antes a gente pegava, nos arrumávamos, saía, ia até o lugar. Só dá uma socializada, né? Até, que algumas vezes ia junto. Sim. E voltava para casa. Agora você tem tudo na mão. Você tem tudo na mão. Então, passou a ser comer. Sim, fica muito mais fácil esse acesso. E muitas pessoas, isso a gente pode falar em todos também, de maneira geral, as pessoas hoje, elas não sabem dizer o que elas estão sentindo. E muito importante, elas não sabem falar o que elas estão sentindo, e elas não sabem descrever os momentos que elas estão sentindo, porque elas não querem sentir. Então, tanto que, já que a gente tá falando de internet, eu nunca sei onde que eu vejo as coisas, porque eu não gravo o nome. Também acho que não cabe trazer também. Viu uma influenciadora, falando que ela tinha... Sempre tem, né? Tem pessoas que, nossa, agregam muito a nossa vida, muito. E tem pessoas também que não... não tem jeito, coisa da vida. Né? Tem uma amiguinha que não agrega, mas tem outra que... Bacana, existe também. Então, assim, aquela questão que eu vi que... Acho que ela descobriu que ela tem ansiedade, ou que ela tinha um transtorno e descobriu que era ansiedade. Algo assim. E aí, as pessoas... E ela falou lindo sobre a diferença. Eu quase fiz, nossa, isso é isso mesmo, não é dessa forma. Aí vai lá nos comentários. Vou falar o que as pessoas estão falando. Pá, abrir os comentários. Como que eu faço pra saber sobre essa diferença? Aí eu fui no... Na resposta... Eu achei... Ela falou, fui no neuropsicólogo, bacana. Fui no psiquiatra, tô tomando remédio a outra vida. A terapia. Cadê a... Porque no caso, o neuropsicólogo fez a avaliação para diferenciar se era um ou se era o outro. Cadê a terapia? Cadê? E ela começou a falar assim, nossa, eu acho que vou começar a fazer vídeo sobre isso. Beleza, que nem eu falei, achei muito bom o que ela disse. Mas e o resto? E não é só tomar medicação. Não é. E a mudança de comportamento? Então, assim, você entendeu que tem um transtorno, mas você vai tomar só a medicação e não vai fazer outras coisas com isso? Sendo que a medicação é uma parcela e as outras parcelas que são muito maiores são os comportamentais. Sim. E os dois transtornos que ela falou, a maioria é terapia. Aí eu fiquei, eu não sou a pessoa. Eu não sou. Aí eu fechei. Foi igual do doce. Vou fingir que nem existe. Peguei e fechei. Mas isso aconteceu. Então, assim, se você quer ajudar as pessoas, minimamente precisa saber quais são os passos para isso. Então, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura um neuropsicólogo, procura um procura um nutricionista, mas procure, entenda quais são os passos. E não, eu vou tomar remédio, acabou. Não é uma gripe. Porque a gripe até você tem que tomar uma água, você tem que comer bem. Então, não vamos focar só no remédio. Isso, né? Ou só no diagnóstico. Recebi um diagnóstico, acabou. Então, assim, você percebe que você entende, você sabe, e muitas pessoas sabem nomear as emoções, mas elas não sabem o que fazer com elas. E aí, quando elas entendem, é aí que elas fogem. Porque é difícil lidar com emoção. Sabe? Então, não é confortável. Né? Tô sofrendo, vou comer um doce. Se tornou um prazer momentâneo maravilhoso. É isso que eu falo nos pacientes. É maravilhoso. Mas assim, por quanto tempo?
Porque assim, a questão, né, que nem pacientes ansiosos. Nossa, ansiosa, Rosane, eu comi muito. É o quê? Ah, é um prazer momentâneo, né? E o que você fez com isso? O que resultou isso na sua vida? Então, E é um prazer momentâneo que, assim, eu tô triste, eu vou comer, eu posso ficar feliz. por um Poxa, momento muito pequeno. é muito gostoso. E depois, quando acabar? Não vai voltar? Pois é. A gente pode buscar uma outra coisa para você fazer. Então, primeiro, sentir o que você tem que sentir, mas, assim, buscar uma outra atividade para você fazer, que não seja só voltada à comida. Então, essa é a questão. E eu acho que... eu sempre bato na mesma tecla. A gente sempre quer fazer o mais fácil, a gente quer sempre fugir. As fugas sempre estão muito presentes na nossa vida, isso em várias áreas da nossa vida, mas o quanto é mais trabalhoso e as consequências se tornam muito maiores quando existem essas fugas, sabe? Se torna muito grandiosa essas fugas. Então, essa é a questão, né? Essa é a questão. Quanto é trabalhoso, porque eu tenho que fazer isso toda hora. Então, não resolve o problema. Não. Arruma um outro problema, na verdade. Então, e uma coisa vai desencadeando a outra. Sim. Desabafei. Isso foi ontem que eu vi. Já tô trazendo aqui. Assim, rápido, né? Uma informação rápida ali. Isso. Que nem o docinho. Rapidez. Trazer outra distorção, tá? Pra gente falar. Tá. É aquele tudo ou nada. 8 ou 80. Então, vamos lá, paciente. A gente podia ter te dado até um nome, né? Vamos lá. Que dia que é o dia de começar a dieta? Segunda-feira. De segunda-feira. E se na segunda-feira você fez bonitinho, começou, manteve, ó, chuchuzinho. Aí na terça você deu uma escorregada. O que você faz? Eu me desespero. Tá. Aí eu pego. Tenho uma frustração muito grande, porque eu fico... eu não consigo. E aí eu vou com tudo de uma vez só. E aí a gente volta na segunda-feira seguinte. Aí volto segunda-feira do dia seguinte, porque sábado e domingo é o dia que eu saio com as minhas amigas e domingo é o dia de ficar com a família, churrasco. Claro. Então nem começar na segunda. Sim. Então, é uma distorção muito comum. Primeiro que o ser humano, assim, no geral, segunda-feira é o dia de começar a dieta. Segunda-feira é o dia de começar a atividade física. Deixa eu só falar uma coisa. E é engraçado que segunda-feira, ninguém gosta da segunda-feira, mas todo mundo quer colocar coisa pra começar na segunda-feira. É verdade. Eu acho isso incrível. Desculpa. Eu odeio a segunda, mas é o dia... É o meu dia que eu vou fazer várias coisas. Se é chato, por que você vai fazer na segunda-feira? Voltando. Deixa eu botar minha personagem. Tá bom. Então, tem uma diferença entre eu começar a mudar meu comportamento, que eu já tenho ali um histórico desse comportamento com a comida, então vão ser processos. Faz parte desse percurso eu dar uma escorregadinha ali. Só que tem uma diferença entre, vamos considerar uma semana, eu ter 3 escorregadas e eu na terça-feira desistir porque eu tive uma escorregada e voltar só na outra segunda-feira. Sim. E tem aquela fala, eu já comi mesmo. Já que eu já comi, né? Então o que é mais um hambúrguer à noite? Poxa. O que é mais uma pizza amanhã no café da manhã? Mais firrinha de brigadeiro. Aí eu prefiro com morangos. E churros. Inclusive, assim, quem estiver escutando esse vídeo antes, Rosane me prometeu um churros amanhã. Então, deixa eu fazer propaganda. Calma. Nossa, e da Manuela. E da Janaína. Amanhã terá um encontro de mães e pais para falar sobre autismo. Então as mães vão trocar ideias, vão trocar experiências sobre esse assunto, porque é muito enriquecedor, porque está ocorrendo muitas descobertas, então tem algumas pessoas que são mais resistentes. Então essas falas mais acolhedoras, que pessoas que realmente estão todos os dias passando, entendendo e identificando os comportamentos dos seus filhos, serão acolhidas naquele momento.
Então, será que Caieiras, Juliana, eu, Manuela e Janaína, nós estaremos lá com essas mães. Vai ter um café. Vai ser bem legal. Vai ser legal. E depois vai ter um churros. E eu vou comprar coisa de Natal. Não vejo a hora. Eu espero esse momento. Olha, o raciocínio emocional entra pra comprar compras também, tá? Não só pra comidas. Juliana, você sabe que eu espero esse momento do Natal? Já era pra ter feito minha árvore, eu não fiz. Muito provavelmente eu estarei junto, teremos mais alguma coisinha aqui, né? Eu preciso de um Papai Noel que dança. Eu tô atrás de Papai Noel que dança. Tudo bom, Rosário? Tá bom. Volta. Bom, e aí, acho que até falando do churros, vou pegar isso como um gancho, né? Também tem uma diferença quando a gente fala dessas dietas rígidas, assim, eu não posso nunca mais comer nada fora do que foi planejado. Você pode, inclusive você deve, porque isso é o que faz você continuar dentro do processo. A gente não vive restrito às coisas, a gente não tem como viver dentro de uma caixinha nos blindando tanto de problemas, porque a vida vai trazendo problemas pra gente, não tem como a gente ficar blindado, e a gente também não tem como não socializar com pessoas. E hoje, tudo que a gente fala de socialização com o outro tem a ver com comida. Sim. Então, o que acontece? Nossa, até gaguejei. O que eu fui nervosa. Calma, Juliana, quer desabafar, meu bem? Quero. As pessoas que estão ali num processo assim, eu preciso perder, elas começam a querer tirar, inclusive, esses momentos de lazer, de socialização com o outro. Não, porque eu não posso ir, porque senão eu vou comer uma coisa que tá errada. Não tá errado você sair, não tá errado você comer algo diferente. Tem uma diferença entre eu comer todos os dias batata frita com cheddar, bacon e molho, aquele molho verde maravilhoso, e eu comer isso no final de semana no momento que eu tô com os meus colegas. Sim, né? Tem uma diferença. As pessoas não entendem a constância. A constância. E olha que eu acho que todo episódio nós falamos a mesma palavra. Devia mudar o nome. Constância. Né? E eu acho que assim, muitas vezes as pessoas esquecem assim, que elas podem socializar e elas podem comer a quantidade específica, não comer desesperada, né? Porque quando a restrição é muito grande, você come no desespero. Parece que é desesperador, eu preciso. Sim. Então, é isso que acaba trazendo dificuldades. E se você vai sair com alguém, você vai lá no restaurante, vai lá comer um lanche. É um datezinho, você vai comer com alguém. Vai encontrar a Juliana, vai comer o quê? Um churros? Que foi você que me convidou, inclusive. Porque eu sei que o churros aqui é muito bom. Vocês já comeram churros salgado? Se não, vão pra Caieiras. Chama Mr. Cup. Muito bom. Muito bom. Muito bom. E aí? Fala. Por isso que eu tenho a minha organização, todo o meu planejamento semanal bonitinho. Pra quê? Pra que nesses momentos eu possa socializar sem peso na consciência. Sim. Parabéns. Um churro salgado de calabresa. Muito bom. De franguinho com catupiry. Não, esse eu não gosto muito. Eu gosto mais do de calabresa. Ou aquele que vai um bacon em cima, assim, que eu esqueci. Tem uns, que eu já pedi alguns. Eu tô tentando lembrar o recheio. Também não lembro. Não lembro, mas é bom. Ou aquele que vem compridinho, que você dá uma chuchadinha, assim, ó. Um chocolate. Nossa. No doce de leite. Ai, que delícia. Então, percebe que a gente não precisa deixar de comer as coisas? A gente só precisa ter um processo para poder fazer isso de uma forma mais consciente. É um momento. Aí para isso. Sim. É um momento feliz? É um momento feliz, mas é um momento que não preciso repetir o resto da vida, né? Ou o dia inteiro, ou todo o dia. É só aquele período ali de eu e Juliana. Mas a Manuela vai, será? Eu acho que vai. Porque eu sei que ela ia fazer unha. Agora eu não sei que hora, será depois. Vamos convidar. Vou mandar mensagem pra Manu depois. Então assim, voltando eu esqueci que eu estava gravando. No momento. Tá vendo? A gente fica tão à vontade no podcast que a gente esquece que tá aqui. Esquecer. Tanto que a Juliana cantou. Por favor, gente, eu tenho que lembrar qual que é esse episódio. Ela cantando Gabriela. Não. Foi maravilhoso.
Que eu fiquei, nossa, querida. Esqueci que tava gravando. Pois é. E agora vai ser um momento muito legal. Quais são os transtornos que as pessoas menos conhecem? Ah, esse é legal. Esse é legal, porque eu sei alguns. Esse é... Vou trazer assim na ordem, tá? Então nós temos o transtorno de pica, né? Que são pessoas que acabam... Não é que as pessoas não conhecem, assim, é pouco falado porque existe ali uma certa... Assim como a compulsão alimentar, né? A gente quer fazer de forma escondida. Sim. Não é que a gente quer fazer, vou até tirar essa palavra que tá errada. A gente realiza de forma escondida por conta do julgamento com o outro. Né? Então são pessoas que acabam fazendo ingestão ali de alimentos que não são alimentos, né? Como, por exemplo, papel, cabelo, terra... Né? E aí, então criança que tá comendo terra tem pica? Não. Crianças com menos de 2 anos de idade, a gente vai considerar esse comportamento como parte do desenvolvimento dela. É porque entra a curiosidade, entra a necessidade de conhecer. É diferente. Exatamente, é diferente. Como o algodão, nós sabemos que ali é um algodão. Sim. Não é uma necessidade de conhecer aquilo. Exatamente, é diferente. Então, é pouco falado, eu acho que até mais porque as pessoas que têm, né, o transtorno acabam não compartilhando ele. Sim. Assim como a tricotilomania, que não tem nada a ver com transtorno alimentar, mas que é de arrancar cabelo. Arrancar o cabelo e ingerir o cabelo, às vezes. Ingerir. Ou, às vezes, morder a raiz do cabelo. Do cabelo. Então, e gera sérios problemas. Muitos. Então, pica, ok? Ok. Aí a gente tem o de ruminação. Como vou explicar? É o ato, assim, de você mastigar aquele alimento e remastigar ele novamente, né? Então, você mastiga, você gospe, você mastiga de novo. Termina. De mastigar o que você achou que não estava o suficiente. Isso. Exatamente. Então, uma remastigação, digamos assim. A palavra existe? Não sei. Mas as pessoas entenderam. E a TARI, que é o transtorno alimentar restritivo e evitativo. Que aí a gente vai falar ali de uma... E aí precisa também ter uma certa atenção, assim como o outro que a gente falou das crianças, tá? Existe uma perturbação, um incômodo, digamos assim, né? É uma falta de interesse daquelas pessoas em comer, evitar algum alimento, de acordo, pode ser com uma característica sensorial, pode ser também considerando ali uma consequência que eu entendo que aquele alimento pode me trazer. Então, sei lá, a Rosane comeu os churros, eu tô trazendo churros porque a gente já falou dele, tá? E ela teve lá ela passou mal. Então, assim, eu vou evitar churros porque eu acho que isso pode me trazer um problema, passar mal também, né? Então, tô pegando esse exemplo, assim, bem clichê, até porque ele já estava falando de churros, mas é isso, é uma evitação de alguns alimentos por conta da questão sensorial, pode ser também por conta das consequências que o alimento pode trazer, tanto porque eu já posso ter visto alguém tendo algum problema com ele, ou porque eu, sei lá, criei que aquele alimento pode me trazer algum problema. Isso não tem a ver, por exemplo, com a indisponibilidade daquela casa, daquela família ter aquele tipo de alimento, ou até quando a gente fala de uma extrema pobreza, não é isso. Eu tenho como comprar, eu tenho aquilo dentro de casa, mas eu tenho uma evitação aqui. Sim. Isso. Esses são os que as pessoas não conhecem tanto. Né? Isso. E é uma questão que, como a gente falou, é interessante saber muito dessas, até porque tantas pessoas podem ter, né, e não sabem o porquê fazem e escondem tanto. Mas como a gente falou, é necessário ter essa informação, é necessário pontuar. A Ju trouxe muitas coisas para nós hoje. Muito obrigada, Juliana, pela sua entrevista. Nada. Por comparecer ao nosso podcast. Foi uma honra. Tem que ser mesmo, que eu virei uma paciente do nada. Não foi planejado, gente. Então, assim,
Isso, tipo, é como a gente fala. E eu peguei algumas coisas de alguns pacientes que já falaram. Sim. Né? Então, até os trejeitos, assim, mas, né? Eu lembrei. Então, assim, esse é o ponto. Eu acho que é necessário falar sobre isso. Hoje que o corpo sempre foi, mas existe uma comparação muito grande. Como nós falamos, a internet está aí para nos ajudar e também a comparação é muito grande, é muito grandiosa. Nós não sabemos o que as pessoas fazem para ter um corpo assim, para ter um corpo daquele jeito. E os julgamentos nos atrapalham demais. Então, hoje a Juliana veio trazer todas essas informações. Tudo bem, Juliana? Ótimo, acho que foi bem legal. A gente pode ter tirado dúvidas que as pessoas têm, né, sobre esse assunto. Lembrem que, assim, não é porque você está escutando o podcast, que você se identificou com alguma coisa que eu disse de algum transtorno, que você tem o transtorno, tá? Tem muito mais coisa, né? A gente trouxe, assim, uma pincelada. Sim. Então, como que é, Juliana? A pincelada? Eu adorei. Eu só assim. A gente trouxe uma pincelada ali deles. Então, a gente precisa investigar realmente. Existem critérios, existem tempos, existe uma avaliação mesmo para ser feita. Então, busquem ajuda. Sim, por favor. Então, comentem, curtam, por favor. Compartilhem com seus amigos que querem saber do tema. Sim, que isso ajuda muita gente e também esse amiguinho que está recebendo, né? Porque a informação é bom. Fiquem atentos para buscar informações completas e não só os cortes que também nós liberamos lá. Foi só uma parcela. Isso. Terminamos por hoje. Nos sigam. Como @, psicoessencial. Esses dias eu esqueci, você acredita? Eu fui fazer alguma coisa, eu fui lá pesquisar. É porque eu já tô tão acostumada a entrar que eu esqueço o nome. É que o meu TDAH que lute, que nem a figurinha que mandaram esses dias. Então, assim... Terminamos por hoje, Liana, porque senão... Terminamos por hoje, terminamos. Eu sou a pessoa que fala, hein? E eu tenho que cortar os podcasts. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. E vão lá votar, porque no próximo terá votação mais uma vez. Então votem e não reclamem se não chegar, porque você não votou o suficiente. Muito obrigada. Exatamente. Chama a família, chama amigo, faz um mutirão. Muito obrigada. Obrigada. Beijo.